tudo que eu vou contar não é para mim, não é para que eu apareça, mas para que quem ouvir esta mensagem saiba que o mundo espiritual existe, é real e que temos que ter muito cuidado com tudo neste mundo sólido que nós vivemos aqui. O mundo espiritual, as nossas atitudes, ações, sentimentos estão ligados muito fortemente ao plano em que o Espírito Santo, em que Deus e Yahushua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, batalham e espero que estejamos atentos. Em 2019, eu estava morando em uma casa que tinha um casal em frente com 2 crianças. Um dia eu estava varrendo a frente da minha casa e essa vizinha me chamou lá na garagem dela e pediu para que eu orasse por ela, pela família dela. Comentou sobre os problemas que ela estava passando com relação às incertezas quanto à postura do esposo dela, que achava que ele estava muito estranho e até estava levantando uma questão de poder estar sofrendo um ataque espiritual. Ele, na verdade, a família dele através dele, decorrente de uma feitiçaria feita contra eles. Na verdade, ela achava que alguém queria acabar com a família dela usando o esposo dela, Então ela pediu que eu orasse por eles e pela casa deles, pelo lar deles, Eu não podia negar uma oração, Então eu levantei as mãos para o céu e clamei a Deus de maneira bem simples, sabe? Mas eu estava fazendo aquilo de coração, O pessoal tinha me pedido, eu estava fazendo de coração. Estava fazendo o melhor que eu podia por aquela família. Foi então que pela primeira vez eu vi um ser que eu não sei nem descrever, mas parecia estar muito bravo comigo. E esse ser era maior que eu e eles estavam como se estivessem na altura da minha cabeça. E ele tinha olhos grandes, dentes grandes, mãos grandes e ele era meio transparente, sabe? Por isso que eu falo do mundo espiritual. E eu vi como se estivesse assim, na minha altura pro telhado, sabe? Eu via o telhado através deles. Meio vermelho ou lilás. Ele apertou o meu pescoço e eu senti, sabe? Parecia que o meu estômago ia ser arrancado pelo meu pescoço, sabe? E pela minha cara de desespero, que eu olhei para o lado e vi minha vizinha, ela viu o que estava acontecendo, e depois eu conversei com ela, e ela até disse que ela não viu o que estava me apertando meu pescoço, mas ela viu a cena. E ela ficou muito preocupada no momento. Mas nesse momento eu olhei no canto do olho, vi o pavor dela, e eu consegui falar, Senhor, por favor. Então, eu vi um ser, um homem, parecia um homem, que ficou entre essa criatura e eu. Vi as suas costas, as costas, Ele tinha os cabelos enrolados, claros. Ele era bem claro e ele era muito grande. Ele tinha o formato de um ser humano, mas ele era muito maior que eu. Por trás desse demônio, vamos dizer assim, eu acredito que seja um demônio, que me atacou, apareceu um cavalo branco de uma crina amarela. Todos eram translúcidos para mim. Eu podia vê-los, mas via através deles, conseguia ver o telhado, sabe? Esse homem, que eu creio que era um anjo do Senhor, ele grudou nos braços do demônio e o cavalo, ajudando, começou a puxar e levar esse demônio até desaparecerem. Eu recuperei o fôlego, quase que eu caí no chão, voltei a respirar normal, consegui falar, concluiu a oração. Minha vizinha ficou chorando, nervosa, ela estava segurando o bebê dela, ela tremia. Depois disse que depois disso eu fui lá para minha casa, sabe? Meio atrapalhada, meio atordoada, sabe? Eu estava muito cansada. Depois de um tempo, essa vizinha me contou que eles tiveram mesmo
algumas discussões, muita coisa foi esclarecida entre ela e o esposo dela. Ela descobriu várias coisas que o esposo dela estava fazendo. Ele pediu perdão para ela. Ele falou que não era isso que ele queria, mas algo impulsionava a fazer aquelas coisas. E os dois começaram a orar mais, a ler a Bíblia e começaram a mudar a vida deles. E aí depois eles mudaram dali. E depois eu também mudei dessa casa e eu não tive mais contato com eles. Eu creio que eu presenciei uma batalha espiritual por aquela família. E como eu de coração estava me importando com eles, estava pedindo por eles de coração, o Senhor ficou comovido com aquilo, né? E quebrou aquilo. Eu sinto no meu coração que aquilo foi quebrado pela honra e glória de Deus. Foi a primeira vez em que eu estive envolvida. Eu já vi outras vezes depois disso, mas que eu estive envolvida em uma batalha espiritual. Isso é verdade, eu não estou mentindo, isso já aconteceu há bastante tempo, e eu só estou contando porque o Espírito Santo vem me pedindo que eu conte as minhas experiências, para que as pessoas conheçam que esse mundo espiritual existe, que muita família se quebrou, muita família se separou, porque não teve ou um aviso ou não acreditou, como essa moça, com certeza ela acreditou, ela contou para o esposo dela, com certeza. Depois até o esposo dela conversou um pouco com o meu esposo, e meu esposo também falou sobre Deus, sobre espiritualidade, né? Nós somos evangélicos, né? Falou sobre a Bíblia, para ele ler a Bíblia, para ele seguir a Bíblia acima de tudo, né? E aí, com certeza, eles se reconciliaram, e uma família ali que poderia estar sendo separada, né? E ela foi regenerada, e com certeza esse é um ensinamento para eles. Eu espero que até hoje eles estejam juntos, felizes, fortes, porque eles pareciam uma família muito bacana. Então, pela honra e glória de Deus, isso aconteceu e eu compartilho com vocês. Amém.